Será que finalmente os carros usados vão dar uma trégua e os preços vão voltar aos patamares normais? Você deve ter acompanhado que nos últimos 2, 3 anos os carros usados tiveram uma valorização absurda e carros como, por exemplo, o Maré Turbo tiveram uma valorização de mais de 30%, virando até uma piada entre os investidores. Mas no vídeo de hoje eu vou te contar o que aconteceu com o preço dos carros usados subirem tanto e eu vou te contar se os preços vão se normalizar agora no ano de 2023. Tudo isso logo após a vinheta. Primeiro vamos começar falando sobre o porquê o preço dos carros novos se tornaram mais caro. E o motivo é muito simples, ele é quase que 100% econômico. Mas como assim, Alisson, 100% econômico? É simples, tudo aquilo que envolve a linha de produção de um carro novo se tornou escasso, e quanto maior a escassez, maior se torna o valor daqueles componentes. Então itens como, por exemplo, petróleo, mão de obra, até mesmo componentes como chips se tornaram mais caros devido à escassez. Todos esses fatores, somado com o desaquecimento da economia devido à pandemia, fizeram com que a demanda por carros novos diminuísse. Isso porque os carros novos estavam muito caros e as pessoas não tinham certeza se no dia de amanhã elas estariam empregadas, porque todas as empresas estavam fechando devido à pandemia. Logo, essas pessoas que não iam comprar carros novos porque o valor estava muito elevado e também existia uma incerteza do dia de amanhã, optaram pelo mercado dos carros usados, fazendo assim com que a demanda por carros um pouco mais antigos aumentasse muito e, consequentemente, quanto maior a demanda, maior é o valor. E depois de toda essa historinha, nós chegamos nos dias atuais, onde está muito caro comprar um carro novo e os carros usados se valorizaram absurdamente. Porém, se você acompanhou a FIP dos últimos dias, você deve ter notado que os carros usados, eles começaram a se estabilizar e alguns até mesmo apresentaram uma sutil queda. Mas será que isso é somente um respiro ou será que o preço dos carros usados finalmente vão se normalizar? É isso que eu vou responder agora, claro que com a minha opinião, mas levando em consideração a economia brasileira e do mundo inteiro. Eu acredito que a bolha dos carros velhos ou carros usados, como você preferir chamar, não irá estourar. Mas como assim, Alisson? Então quer dizer que o preço dos carros velhos não vai cair? Não é bem por aí. Na verdade, eu acredito que esse aumento que os carros usados tiveram não é uma bolha. E sim, eles vão diminuir, porém gradualmente, de pouquinho em pouquinho. Então um carro que, por exemplo, já custou 20 mil reais um dia e hoje está custando 30, eu não acredito que em menos de um ano ele vai simplesmente voltar a custar 20 mil reais novamente. O que aconteceria, por exemplo, se toda essa movimentação fosse uma bolha? Isso porque do dia para a noite o preço poderia despencar, coisa que não vai acontecer. Existem alguns fatores que estão favorecendo a diminuição do preço dos carros usados, como por exemplo o aumento de demanda por carros novos, ou seja, as pessoas estão voltando a comprar carros novos, deixando os carros usados de lado. O dólar, que era 3,80, 3,70 em 2018, 2019, que chegou a bater quase 6 reais em alguns momentos, ele está estável agora na casa dos 5 reais. E as empresas que produzem componentes dos carros novos estão voltando a produzir em grande quantidade, depois de algumas medidas de flexibilização. E fora todos esses fatores externos, nós também temos fatores internos que estão favorecendo a desvalorização dos carros usados, como por exemplo o escoamento dos carros de frotas. Aquelas empresas como Movida, Localiza estão trocando as suas frotas e lançando esses carros usados no mercado de usados e comprando assim mais carros novos, fazendo com que dê uma equilibrada no mercado. E eu diria que nos próximos 2 anos nós vamos ver uma curva decrescente no preço dos carros usados, fazendo com que essa disparidade de preços suma. Porém, ainda existem muitas incertezas no mercado. Existe um investidor famoso chamado Ray Dalio, que ele tinha uma frase famosa, onde ele falava que quem tenta prever o futuro através de uma bola de cristal está fadado a comer cacos de vidro. Isso para aquelas pessoas que tentam fazer muitas previsões, como que eu estou fazendo aqui agora. Porém, não é errado você tentar fazer uma previsão para se preparar para o futuro. O fato é que você não pode ficar dependendo apenas de previsões. Então, se você está pensando em comprar um carro usado, eu diria para você esperar mais um pouquinho. Isso porque nos próximos meses nós devemos ter a confirmação dessa queda no preço dos carros usados, mas lembrando que eles não vão despencar do dia para a noite. Porém, caso você esteja pensando em vender um carro, talvez essa seja uma ótima janela para você fazer uma venda. Isso se você aceitar ficar ali pelo menos 2 anos sem carro, ou talvez você tenha outro carro para usar nesse meio tempo. E só lembrando que você precisa tomar cuidado, porque existe muita coisa rolando no mundo e do nada o tabuleiro pode virar o jogo. Isso porque se estourar uma guerra, por exemplo, do nada, os preços dos carros podem disparar ou até mesmo despencar.
despencar. E se eu fosse resumir esse vídeo todo aqui em um único trecho, eu diria que nós chegamos num platô no preço dos carros usados, ou seja, eles não vão subir mais, porém, eles também não vão cair da noite pro dia. Então você tem que se planejar para saber o que você vai fazer nesse exato momento. Mas agora eu quero que você deixe aqui nos comentários, você acha que o preço dos carros usados vão subir mais ou será que eles vão cair de vez? E com isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Meu nome é Alisson Ferreira e até a próxima.